Mas o que tão de volta. Coordenação. E aí, tudo bem? Bora falar de design. Bora. E aí, Vamos brigar mais porque você falou que o povo quer que a gente brigue, né? estavam reclamando a gente não brigar. Tá muita passação de pano isso aí. Me chamaram de passador de pano no comentário do YouTube, hein? Falaram isso? Vou lá ler para responder para quem falou isso aí. Seu Felipe Duarte falou Rodinei passa pano. Mas Ele já apertou o sininho, já tá seguindo a gente para poder já. falar essas coisas. Pior que já, cara. O cara tá lá, foi um dos primeiros. Valeu, Felipe. Mas divulga aí, divulga nós. Com certeza. E aí, Márcia? Autoral ou não autoral? O que você acha? Dá pra ser autoral nesse mundo dos designers? Dá, lógico. Eu sou 100% a favor do design autoral. Eu acho nos eventos todos que eu fiz de design, que você conhece todos, né? Todos os eventos, mostras, o que eu busco é autoralidade. Já deixei de chamar gente formada em design, formada a pessoa, designer com 20 anos de carreira, virou para mim e falou que não estava entendendo o que eu queria dizer com design autoral. Eu acho fim da picada. Um designer não entendeu o que é o seu estilo autoral, eu acho que é a obrigação do designer de ter um estilo autoral. Não quer dizer que ele tenha que trabalhar com esse estilo, né? Mas saber. Mas aí será que a Sim. gente também não força a barra no sentido... Por exemplo, você já encontrou o seu estilo autoral, por exemplo? Você acha que já definiu, falou, putz, esse realmente é meu estilo? Ou é uma coisa que vai mudando com o tempo? Não, já encontrei, faz tempo. Já faz um bom tempo que ele é bem definido para mim. Né? O meu estilo, coisas que são a minha cara, que, por exemplo, se agora, já de uns tempos para cá, que bom, eu tenho tido os clientes que me procuram pelo meu design, pelo meu estilo autoral mesmo, e aí eu sei que, na verdade, não é normal, né? Qualquer coisa que eu vá criar para cliente ou não, eu já vou criando dentro do meu estilo. A não ser quando o cliente já vem com uma necessidade que é fora dessa proposta. Né? Eu tenho um pouco de receio de achar que o meu estilo... Eu também ando no limbo, né? Eu tô... Num determinado momento eu acho que eu parei, não sou mais designer. Eu não sei se dá pra deixar de ser designer, né? É tipo, eu sou um ex-designer. Não dá, homem designer sem design. Então. Eu não sei. Mas, tipo, eu não sei se eu cheguei no meu estilo. Eu acho que o estilo é uma coisa de um determinado período, né? Tudo bem que você vai ter uma linguagem que você vai se adaptar melhor, que você vai construir ali tua carreira, mas eu não sei se eu me definiria como um estilo, né? Eu não consigo te definir com um estilo, por exemplo. Eu acho que você tem coisas diferentes. Eu consigo reconhecer o teu traço, né? Que a gente não chama de traço aí, é o estilo mesmo. Mas eu consigo ver épocas diferentes de Márcio Kilio, assim, por exemplo. Não, sim, com certeza. Até essa pessoa de quem a gente vai falar, hoje, se você pegar o trabalho dele, sei lá, de 15 anos atrás, você percebe mudança, né? E ele mesmo já falou isso, tem um momento que realmente ocorre uma mudança maior no design que ele faz, mas isso não quer dizer que ele mude o seu estilo autoral, são coisas diferentes, né? É uma adaptação do teu traço, ou são coisas novas que você vai descobrindo e vai colocando, vai adicionando. Mas eu acho que a mola mestra lá, o que faz com que você seja o que você é visualmente falando, ela existe sempre, ela vai sempre estar ali. Não tem como. Assim. E esse rapaz é o seu Morandini, olha só. Pois é. E ele tá aí. A gente tá falando dele desde o primeiro episódio, a gente cita ele. Hoje a gente vai falar de... Não tem como a gente falar de design autoral no Brasil sem falar... Ele é um dos nomes que não tem como a gente fugir, assim, né? De falar dele. O Volker, que a gente falou no primeiro episódio, é um baita cara, mas ele, por exemplo, não tem um perfil autoral como tem o Morandini, como tem alguns outros designers. Você não consegue. Tem vários trabalhos do Volner, você olha, pode ser feito por qualquer outro grande designer. Já o Morandini, você olha e fala, não, isso é Morandini. Eu acho que você está blasfemando, mas a gente vai deixar quieto. Como que um trabalho do Volner pode ser feito por qualquer outro designer? Isso aí está errado. Pode, lógico que pode. Não pode. Tem muita coisa dele que pode ser feito. O resultado final você olha, tô falando do resultado final, você olha, você pode dizer que foi qualquer outro grande designer que fez. Agora, se você souber do processo, aí você fala, não, isso é Volner, uma maneira de pensar. Eu acho que qualquer grande design pode chegar num grande resultado, mas não do Volner. Mas tudo bem, vamos deixar claro. Olha lá, já estamos discordando, hein? Pela primeira vez, veja bem.
Mas com relação ao Morandini, nosso amigo, eu não tenho o que dizer, assim, tipo, eu acho que ele consegue ser. Ele consegue atender o cliente, mas a gente consegue ler no trabalho que ele fez, ler a assinatura dele no trabalho que ele fez, né? Independente, Sim. assim, se o assunto, né? E assim, uma das coisas que me vem à cabeça, né? Primeira coisa que você olha do Morandini, eu vou colocar aqui uma imagem pra gente ter essa sensação. Cara, ele é um ilustrador, Sim. né? Então, tipo, e é um ilustrador de técnicas variadas. Ele domina lápis de cor incrivelmente, aquarela também, eu acho que ele trabalha, mas Sim. acrílica, putz, eu fico de boca aberta vendo o trabalho dele de acrílica. No papel, Sim. na superfície que for, né? O cara destrói em acrílico. Aliás, um bom exemplo da autoralidade dele são a cal parede, a Pô, rinoceronte de parede, né? Que aí tudo procuram ele, chamam ele por causa de título autoral mesmo, né? eu tô olhando aqui que eu tô querendo ver onde eu botei o negocinho da qual parede que ele me deu. Eu não sei onde tá. Mas quando a gente foi no estúdio A dele, trabalho dele é isso que você falou, a ilustração, né? E se você olha as ilustrações dele e olha os logotipos dele, você vê uma proximidade, uma similaridade muito grande, né? é. É ele mesmo, assim, é muito dele, muito traço muito dele, né? Mas será? E aí jogo. Ele tem assistido, né, o design da Discord, então vamos jogar. Será que ele percebe uma mudança no traço dele nesse período, no traço ou na linguagem dele? Ou é só, na verdade, forma uma mudança bruta, né? Tô aprimorando a maneira de pensar e tal. Não é isso, tô falando, por exemplo, uma mudança mesmo, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve com ele, não lembro que situação, a gente já falou com ele tantas vezes que eu não consigo lembrar a situação. Mas ele falou que ele começou fazendo ilustração de anatomia, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Sim. Livros de anatomia, né? Músculos perfeitos e tal. Então, mas eu lembro de ter falado com ele, uma das vezes que ele foi no Santa, ele falou justamente dessa mudança não é de traço, né? Essa mudança de acabamento mesmo no design dele, né? Nas coisas que ele faz. Que aí já é diferente, né? Ele já tem uma carreira gigante, por exemplo, do que esse começo. O cara começar a fazer desenho de anatomia, ou fazer desenho a lápis, não sei o quê, e depois muda para outra coisa. Não é esse tipo de mudança, é uma mudança de olhar mesmo, né? Sim. De tipo, estou na época de você fazer que nem quando você faz remodelação não, atualização de logotipo, de identidade, né? É. Às vezes você precisa olhar para você mesmo e falar, eu preciso dar uma mexida em alguma coisa, mas a base continua ali, que é o que eu acho que é importante no ser autoral, né? Você não perder a sua essência, né? Esse Então, robô aí atrás de você é seu, né? o quê? Esse robô Esse atrás de robô você não, esse robô presente. é um Foi presente? presente do Tony Bashmans. Lembra Ah, do Tony Bashmans? Foi lembro. falar da música do filme? Eu achei que você tinha feito pra ele. Eu acho parecido com o teu traço, Não, ele me deu, é parecido mesmo. né? Ele me deu, por isso que ele até me convidou, aliás, preciso retomar esse papo com ele. Ele me convidou para fazer uma série de pôster para os cursos de cinema dele. Ai, que legal. Né? Que legal. Ai, Essa Elva, que é minha, e tem uns Van Goghinho aqui, ó. Van Gogh é meu, a Frida. mas olha que louco, a linguagem é muito próxima. Esse é seu. Esse é presente, aqui é presente, tá ali, o Cartola ali, também é Esse, Noel Rosa também. esses que são meus aí Presente. são bem do comecinho, esses com os cachorrinhos são bem do começo. É, Tá vendo? Eu já não reconheço o meu traço aí. Que louco, né? mas é Eu sei que é você. meu porque eu lembro Eu de ter acho te que dado. você tem uma cara bem autoral. E esse meu que não aparece aqui é mais ainda, né? Mas eu lembro Esse, que é você, né? Na verdade, você lembra. que sou eu mesmo. Então, mas aí a gente falando do Morandini, nosso amigo, essa outra imagem do peixe, por exemplo, eu já consigo ver muito mais design do que ilustração, apesar de ser uma ilustração, né? Eu vejo as duas coisas, né? Eu acho que eu não consigo desassociar o trabalho dele, mesmo de logotipo, da ilustração, assim. Eu acho Mas é que um tipo, por exemplo, esses trabalhos todos que você pegou aí dele, né? Que de repente, não sei se você vai mostrar todos, ele tem, já é digamos assim, dessa
época nova que já vem de um tempo aí, que ele mudou em algumas coisas, né, no traço dele. O Morandini Então, ele vai mandar desmonetizar o vídeo porque tipo, eu fui lá e catei tudo do Instagram dele. Ele vai ficar bravo. Mas, Morandini, a gente vai botar o Instagram, vai botar o site, tudo na descrição. Não derruba a gente não, hein? Por favor. Sacanagem. mas então, se você olha, se você reparar, se alguém for lá no site, eu não sei se o site dele tem algumas coisas, acho que tem coisas antigas, né? Acho que Você tem. percebe, aliás, o chinelo que eu estou usando aqui foi presente dele para mim, é de uma fase antiga. Se você olha, é de peixe até. Então, É um peixinho. eu acho que hoje, né, se for lembrar de 10 anos atrás, que foi quando eu conheci ele, né, um pouco mais, né, 2009 que ele foi, de quando ele foi, eu vejo que hoje o traço dele está muito mais design do que ilustração, como era naquela época. Não que não era design naquela época, mas Sim. tinha uma pegada mais forte de ilustração naquela época. Eu vejo mais design hoje do que ilustração. Sim. Eu acho, aí ele vai estar nos ouvindo, ele pode depois reclamar ou desfalar o que a gente está falando, que a grande diferença que faz com que você enxergue isso mais design é que ele parou, não sei se ele não parou totalmente, mas praticamente muita coisa que ele fazia antigamente era, por exemplo, esse peixe, ou esse, teria um contorno preto, toda a ilustração e toda a arte que ele fazia de design, mesmo de design, tinha sempre uma linha preta, né? E de repente ele aboliu isso e parece que ficou tudo mais livre. Eu lembro dele comentando isso em palestras, parece que ficou mais livre. Então tomou outro rumo. Eu acho que isso, a falta da linha preta, tira essa cara de ilustração, né? Deixa uma cara mais de design. Essa ilustração da casa aí, né, da quarentena que ele fez, né? Eu acho que ela representa bem. Tipo, pra mim isso seria uma peça de design fácil, assim. Isso é uma peça de design. Aí eu vejo mais design, mas design de arte, assim. Tem uma pegada de arte, de conceito de arte, né? Que é uma peça que dá pra gente discutir a relação da arte com o design tranquilo, assim. Eu acho que só essa ilustração, arte, design, peça, sei lá, é complicado de dar uma nomenclatura. Mas daria pra ficar falando horas disso. Dessa Sim. imagem, né? É muito legal, tipo, Aí vão falar, baba-ovo, puxar saco, sou mesmo. O cara é foda. Sou mesmo. E não é baba-ovo, na verdade, né? Eu acho que a gente tem o mau hábito de não reconhecer as pessoas enquanto elas estão aqui. E as Sim. pessoas que merecem, né? Tipo, ser reconhecidas. A gente dá valor pra um monte de babaca. E tem uns caras que são foda, que a gente fala muito pouco sobre eles. Eu acho que o Morandini é um dos caras que merece isso, assim, mesmo. Com certeza. Mas aqui esse tema, né, design autoral, que é o tema é design autoral, não é necessariamente Morandini, que vale outros episódios, né, falando de outros caras, né, que também tem essa pegada. Por exemplo, sempre que eu penso em design autoral, eu penso Morandini, Kiko Farkas, Guto Lacais, Elifras Andreato, Rafik Farrah. Eu nunca penso em Alexandre Volner quando eu penso em design autoral, viu? Eu não penso nele. Mas são caras assim que todos eles mereciam a gente um dia, quem sabe, fazer um episódio falando deles, né? Tem essa pegada aí. Porque o tema design autoral é muito polêmico, né? Tem muitos designers que são meio avessos a isso aí, né? Que falam até que quem trabalha com design autoral trabalha com emoção demais e que o design não tem que ter emoção. Eu já discordo totalmente disso, assim. Eu acho que em qualquer trabalho que seja, né? Se você não colocar sua emoção ali, tá fora, desiste, né? E eu acho que a gente tem sim que colocar esse nosso lado emocional, assim, sensação, sinestésico, né? Que eu adoro essas coisas, naquilo que você faz, né? Só assim que o trabalho vai ter sucesso de verdade. Né? E eu acho que ser autoral é básico, é como você saber quem você é em qualquer... como você é como pessoa. Né? Quais são os seus defeitos e as suas qualidades como pessoa? Eu tenho a obrigação de saber quais são os meus defeitos e minhas qualidades enquanto criador visual, né? Sim. Eu acho, por exemplo, mais uma peça dele aí, essa das garrafinhas e das 3 moças. Cara, se você não tiver sentindo nada na hora de fazer uma imagem dessa, de criar uma imagem dessa, não tem como você criar, cara. Você vai fazer uma coisa mais do mesmo, Design não é isso, né? Você tem que sentir o que você está fazendo, não tem muito... Eu sei que você não é muito a favor do briefing, né? Mas, tipo, a função do briefing é essa, é te colocar naquela situação, é te fazer sentir aquilo, tipo... Sim. Você conversar, Mas né? vamos esclarecer aqui.
Não é que eu sou contra o briefing. Não falei que você era contra. Assim, eu sou contra o tipo de briefing que, por exemplo, se você tem as pessoas que estão ouvindo a gente aí, quando você fala briefing, já vem uma fórmula publicitária na cabeça do que é feito o briefing. Eu sou 100% contra essa fórmula publicitária na cabeça do que é um briefing. Sim. Né? Não sou totalmente contra isso. Eu acho que o briefing tem que ser feito de outra maneira. Se pudesse, teria outro nome. Eu sou contra todos os temas publicitários que existem, que colocam na nossa vida. Entendeu? Job. Por que job, gente? Fala job, tem um job para fazer. Merece um tema, merece um dia a gente falar sobre isso, hein? Para de falar termos publicitários na vida do designer. Logomarca. O que você acha da logomarca? Logomarca. Quem é que fala logomarca? É publicitário que fala logomarca. É publicitário e Ancine. A Ancine coloca a logomarca também. Eu quase mandei um e-mail para eles explicando por que não é logomarca. Não tem nenhum. Vamos deixar claro também que a gente tem vários amigos publicitários que a gente ama, né? Mas a gente só amou porque não sabia que era publicitário. Depois já era tarde. Na verdade, a gente não tem nada contra publicitário. É que a favor a gente tem menos, aí fudeu. É que, na verdade, a gente tem que manter acesa a chama da rixa que existe, né? Existe essa... É um tema, mas a gente podia fazer um dia um desse aí. Mas aí a gente tinha que fazer ao vivo. Bem com cara de discórdia mesmo. Mas aí tinha que ser ao vivo. E não é ao vivo, a gente grava, depois posta. A gente aqui grava, depois posta, né? Mas tinha que ser ao vivo e com um publicitário que a gente não gosta. Porque aí a gente ia fazer tipo... Imagina uma pegada, uma sabatina tipo como é o nome daquele programa, cara? Que é antigão, que tem na cultura? Roda Viva. Roda Viva, tá. Tipo Roda Viva. E não deixar o cara falar. A gente sai... A gente pode fazer assim, ó. Se a gente chegar a sei lá quantos mil seguidores... Tipo, a gente faz ao vivo desse jeito. Se a gente chegar a 100 seguidores. 100 seguidores, tá bom. Quando a gente chegar em 100 seguidores, a gente faz um desse aí, vai ser briga boa. Ao vivo. E como eu posso mutar o cara daqui, acho demais, assim. Brincadeira. A gente tem um amigo publicitário que lançou livro e tudo, a gente chama ele, quem sabe. Vamos ver. E é um acadêmico, vai saber falar pra caralho, vai botar a gente numa situação apertada, hein, Márcio? Sei não. Eu acho que legal. Que nem uma vez que a gente fez quando você era aluno ainda, a gente fez um podcast, o primeiro podcast feito no curso. Foi pra pegamos 4 pessoas, era eu, Alexandre Barbosa, o João Lopes Toledo e o André Reis. Eu e o Bar era um lado defendendo um entendimento do design e os outros 2 defendendo outro entendimento do design. A ideia foi briga mesmo. Então fica legal, a gente pode fazer sim. Vamos ver, quem sabe a gente não arruma um fight. Mas então, mas o que você acha? Você acha que, por exemplo, uma galera que tá começando, o cara que já tá aí começado já iniciado no design, já tem seus clientes e tal. Você acha que caçar o estilo, né? Você acha que é um ponto positivo ou acha que é besteira, ele vai nascer sozinho esse estilo? O que você acha? Eu acho que não é besteira não. Todos os meus alunos que fazem a disciplina específica de design, né, a de sábado, a eletiva que a gente chama, eles são obrigados, né? Eu detesto a palavra obrigados. Mas eles são obrigados em algum momento, na verdade, desde que eles entram. No primeiro dia de aula eu falo, gente, o objetivo dessa disciplina é, durante o tempo que vocês estão aqui, descobrirem quem vocês são visualmente falando, né? Porque eu acho que... Porque isso é uma coisa totalmente conceitual, né? Que também é outro tema que vale, né? A questão do conceito, né? Que é também, graças a Deus, mais uma vez, nos difere muito da publicidade. O design ele pode ser totalmente conceitual, ele não precisa ser nada objetivo. A gente pode criar uma peça de design totalmente conceitual, totalmente nada objetiva, né? E eu acho que se a pessoa consegue se descobrir o que ela é visualmente, ela vai ser um criador melhor até do básico, porque ela vai ter um entendimento do que é a imagem muito maior e muito mais completo. Então, o fato dela se conhecer visualmente, se entender como designer, não quer dizer que ela obrigatoriamente, tudo que ela vai fazer a partir de então vai ter que ser autoral. Mas vai ajudar, com certeza, ela a ter um conhecimento maior de tudo, todo o universo. Mas aí a gente não cai numa questão que é a seguinte: em vez da pessoa eu tô jogando pra discórdia. Em vez da pessoa tá focada em fazer o trabalho, ela vai estar focada em imprimir a assinatura dela nesse trabalho, você não acha?
Não, mas é que eu acho que é uma questão, são coisas diferentes, né? Você não vai, se você tiver um trabalho para produzir, produz esse trabalho sem ficar pensando nisso. Mas é aquela coisa, né, do ócio criativo, né, que todos nós temos, eu acho que é super importante na nossa área, né, a gente ter esse momento de ócio criativo e olha, por exemplo, se eu olhar aqui para esse meu lado aqui, tem várias artes minhas, tem mais artes minhas aqui na minha frente, do lado do computador, do que aqui atrás, né? Se eu olhar para ali, eu consigo perceber, nossa, o que existe em comum nesse meu universo criativo, né? Isso eu acho que é importante, porque até uma autoanálise, né? Para quem está começando, isso é muito bom, né? Que nem a gente já conversou algumas vezes sobre as primeiras coisas que a gente fez na vida. O primeiro logotipo que eu fiz na vida, eu não mostraria hoje para ninguém nunca no mundo. Entendeu? O negócio que eu fiz. Fez sucesso, vendeu, mas eu não mostraria. Mas o fato de eu parar e olhar para isso, né? Um dia eu ter parado, ter olhado para isso, para saber o que era bom e o que era ruim, faz com que a gente melhore, né? Mas o quanto de autoral tinha nesse primeiro trabalho? Nada, tinha nada. Eu acho que 100%. Oi? Eu acho que 100%. Porque, na verdade, Não. Quanto tinha de técnica? Tinha de técnica. De autoral não tinha nada. Tinha de técnica. Tu já tinha... Era mais... Nossa, não vai gostar do que eu vou falar. Esse logotipo era mais Alexandre Volner do que Márcio Kida hoje. Era mais técnico. Era um logotipo totalmente feito, embasado nas questões estruturais, geométricas, milimétricas, de construção e composição, entendeu? Sem sentimento, sem a emoção, sem o conceito, né? Quando eu comecei. Eu acho que esse é o ponto. Tua formação é de design mesmo, né? Você fez design, né? Estudou design. Tipo, na faculdade tu lembra da galera pegar no pé na questão de conceituar antes de criar? Sim. Quer dizer, que não é antes de criar, né? É o início da criação, na verdade, né? Sim. Tudo era baseado nisso, né? Nos porquês daquilo que você vai fazer. Você saber explicar, você defender a sua criação, né? Você saber o porquê que você está fazendo aquilo e ter um pouco do que é seu ali, né? Só que, logicamente, o primeiro logotipo que eu fiz, aliás, é para entender isso, eu nem pensava em fazer faculdade, né? Eu tinha feito outros cursos em São Paulo, então, quer dizer, a faculdade para mim foi me ajudou na questão da conceituação, assim. Foi o que mais foi bacana, foi conhecer as cabeças dos caras, dos grandes professores que eu tive, que fizeram com que eu entendesse o quanto o conceito é maravilhoso, assim, né? Então, existe uma Márcio Kida antes e depois da faculdade, que a diferença, tudo que era prática eu já sabia, já praticamente não tinha nada, nenhuma novidade, mas o conceito, a teoria, a base histórica de uma série de coisas, isso foi agregado na faculdade, assim. Então, mas de falar de design, né? Especificamente estar lá falando de design, estudando design, pensando design. Mas quando você tá lá no teu primeiro trabalho e tal, tipo, não você Márcio aqui de uma maneira geral, né? Quando a gente tá lá no primeiro trabalho, será que dá pra raciocinar friamente e falar, vou imprimir aqui o meu estilo do design, por mais que seja muito no início, né? Uma coisa ainda crua, talvez. Mas será que é possível, a gente tem condição de, ao mesmo tempo que está criando para uma pessoa, imprimir a nossa marca tão lá no começo? Eu acho que não dá, cara. Eu acho que então lá no começo, é isso que eu estou falando, né? Nos meus primeiros trabalhos, não. Esse logotipo, com certeza, não. Agora, um que eu comentei em alguns dos episódios, que eu lembro que foi o primeiro ou segundo. Assiste o 2 que garante. Você falou que lembrou quando você se tornou ilustrador, desenhista, ilustrador, e eu falei que eu me lembrei do meu primeiro trabalho de design. Nesse primeiro, né, de cartaz, assim, que é depois desse logotipo. Desse logotipo eu não me considero designer, quando eu fiz esse logotipo. Eu fazia design, mas eu não me considero designer quando eu fiz esse primeiro logotipo. Agora, esse primeiro cartaz que eu fiz para o Sesc, né, que está anos-luz do que eu faria hoje, tecnicamente e de conceito, eu, lembrando dele, eu me vejo lá. Agora sim, vou fazer um adendo. Estamos aqui com Márcio Kida renegando o seu passado. Você está renegando a Márcio Kida iniciante lá, que fez um designzinho feiozinho, que estava no começo. Isso não se faz. Você tem que ter orgulho do seu passado, dona Márcia. Eu aprendi com aquela lá, eu só sou o que eu sou hoje graças àquela lá. Se eu não tivesse feito esse logotipo horroroso.
Não é que é Tu horroroso. esculhamba esse logotipo, tu tá ligado que uma hora tu vai ter que mostrar, né? Perto do que eu faria hoje. Uma hora tu vai ter que mostrar esse logotipo. Não adianta, porque tu fica esculhambando ele o tempo Eu inteiro. vou tentar achar ele aqui, ou lembrar o que eu fiz dele, porque com certeza que eu não tenho mais. Mas foi usado, deu certo, né? Mas assim, era uma coisa fraca, conceitualmente falando. Mas você... Já tinha, mas não estou renegando. É questão de entender que, pô, se eu não evoluísse de 30 anos para cá, pelo amor de Deus, Não, né? não, Quem mas eu sou, assim, né? mas tu reconhece algum ponto de você hoje lá? Por mais que seja uma coisa primária que foi evoluindo. Tem uma coisa que eu sempre fui, minimalista. Sempre fui. É? Sempre fui. Desde meu primeiro, tudo que eu fiz sempre foi uma pegada minimalista. Desde esse logotipo ruizinho aí, eu tô falando primeiro que eu fiz, todo o meu trabalho sempre teve essa pegada minimalista, a não ser aquele que é para o cliente, com tal briefing específico, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho na minha memória um primeiro trabalho que eu entreguei para uma pessoa, não vou falar o nome, até porque muitos conhecem, devia que falar. eu entreguei para uma pessoa, era um cartaz, que eu fiz dentro do meu conceito e tal, e a pessoa olhou e falou, não é isso que eu quero algo over, né? E aí eu tive que, caramba, né, mudar completamente e dava pro vinho, assim. Mas tu fez? Fiz. Por quê? Fiz, porque era um trabalho, o trabalho em si, para que era uma coisa que eu gostava muito e eu queria muito fazer. E era um cliente que me contratou, queria fazer, só que ele não queria o meu estilo minimalista autoral de ser, né? Isso demora para conseguir, né? Não é de um dia para noite que você vai, as pessoas todas vão te procurar por causa do teu estilo. Então, mas aí eu acho que é uma coisa que cai mais pra minha personalidade, como é que eu posso dizer? Psicótica agressiva. Que na verdade eu mostro pro cliente e foda-se se ele não gostou, né? Pronto, já era. Já não vamos poder nunca monetizar esse vídeo porque eu falei foda-se. Já falei foda-se uma vez, eu vou falar de novo, foda-se. Então, mas eu acho isso. Porque a gente não pode. O que acontece? Tu tá ficando com o queixo pra fora aqui, tu tá caindo. Ah, tá. Eu acho que você consegue se considerar autoral nesse momento. No momento que você consegue, obviamente não xingar o cliente, mas discutir com ele e falar, cara, é isso. Não adianta você querer mudar e fazer o rosa porque a família achou. Mas aí, especialmente, eu não quero dar muitos detalhes desse trabalho, senão vão descobrir quem é. Não esquece esse trabalho, fala de outra coisa, fala no geral. É que assim, você vai fazer um trabalho que é também para um grupo de arte, né? Que tem a sua cara. Tem a cara da pessoa que me contratou. Sim. Esse grupo tem uma cara, tem um estilo, que não é nunca o meu minimalista de ser. Como é que eu vou imprimir o meu estilo minimalista de ser para um grupo que tem um estilo deles que é o oposto do meu? Entendeu? Ah, mas será, cara? Eu acho que tem como. Não dá. Não dá. Hoje eu tenho totalmente a noção, tanto é que essa pessoa, você poderia estar pensando assim, ela nunca mais fez trabalho com você. Fez, até hoje ela faz trabalho comigo. Né? Eu diria que a maioria dos cartazes que eu fiz para as exposições dessa pessoa foi eu que fiz. Então, sempre fiz. E são cartazes, que aliás um está colado na minha parede aqui, que eu mostro em aula até. Se tu mostrar, tu vai entregar eu aqui. Eu olho para aquele cartaz e ninguém disse que eu fiz, entendeu? Mas assim... Não é autoral. Agora, eu gosto de fazer, eu entendo que a pessoa precisa de uma outra cara, entendeu? Mas eu acho que um bom designer é isso também, né? Um bom designer é você saber... Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se um dia eu for contratada para fazer uma identidade visual de uma festa de axé, de funk, certo? Axé e funk jamais vão poder ser minimalistas na vida. Né? E é um universo que eu não suporto nunca. Será, cara? Acho impossível você fazer uma coisa de axé e de funk minimalista, chique e elegante. Será? Eu acho meio difícil, né? Eu vou virar a maior chezeira funkeira, vou beber nesse universo horrível e vou fazer um material, aí é que tá, visualmente bom, mas com características visuais que fogem ao que eu sou, entendeu? Será? Eu acho que é difícil. Depois você atravessa a linha do que você acredita que é legal dentro do que você faz. Porque assim, uma coisa eu acho que todo mundo, né, que tá escutando e vendo isso, esse programa, cara, a gente, se é designer, sabe que a gente primeiro faz porque quer, porque gosta.
é difícil tu fazer uma coisa que tu não gosta. Se tu não gosta, tu vai trabalhar com outra coisa. Você não dá pra falar qualquer coisa aqui porque eu vou ofender alguém, mas você vai fazer uma outra coisa. Trabalhar com arte, né, com design, tipo, você tem que estar gostando do que você está fazendo. É muito complicado, por exemplo, designer que vai trabalhar em agência de publicidade, que vai trabalhar com um varejão, que não é nada disso que ele acha que vai encontrar lá na hora. Então, mas é nesse sentido aí que eu tô falando. Aí você vai trabalhar numa agência, vai trabalhar num negócio que exija que você tenha esse perfil. Se você é um bom designer, que já tem até o seu estilo autoral, você vai trabalhar num lugar desse e vai acabar tendo que imprimir no seu trabalho a característica de um outro, da agência às vezes, né, a característica da agência. Mas se você souber quem você é autoralmente falando, você vai ter uma qualidade de trabalho final melhor, né? Por exemplo, eu já fiz, sei lá, uns 80 livros, eu já produzi uns 80 livros, né, entre capa e miolo, assim. De alguns livros estão 100% a minha cara na capa, assim, outros nem tanto, né? Eu vou começar a produzir um agora, que estou na fase de fazer os orçamentos, de impressão e tal, onde, por exemplo, o que vai dar o link de todo o livro é a ilustração de um artista, que foi convidado pelo autor do livro para fazer as ilustrações do livro, certo? O que tem a ilustração desse cara, que é um baita cara, hein? Eu não quero citar nome, até porque o livro eu não posso falar nem qual é. É um baita ilustrador, o cara é um artista plástico conhecidésimo. Ele que vai fazer todas as ilustrações do livro. O que tem a ver com o meu estilo? Nada, certo? Mas eles me querem como designer do livro, porque eu já fiz a primeira edição desse livro há uns, sei lá, 8 anos atrás, e agora vai sair uma segunda edição. Eles querem que eu faça. Por quê? Eles querem que eu imprima, aí isso é legal. Mas a gente quer que você faça porque a gente gosta do teu estilo de design editorial. O meu estilo de design editorial minimalista, a maneira que eu trabalho com tipografia, isso tudo vai estar impresso no livro, né? Impresso no sentido, visualmente vai estar lá. Mas a característica visual principal desse livro, que eu vou produzir o design de capa e miolo, é do ilustrador. Uhum. Certo? Então aí você vai falar, você não vai pôr o teu estilo autoral? Vou. Quem for muito atento vai perceber meu estilo autoral na escolha da tipografia, no design do miolo. Agora a capa, que vai ser uma ilustração desse cara, né? E aí como boa designer, que eu acho que eu sou mais ou menos, um pouquinho boa, assim, tem que conseguir fazer essa mescla, né? Como é que eu vou pegar um trabalho de ilustração de arte que não é próximo do meu, colocar a minha identidade ali e ainda fazer um trabalho, entendeu? Eu acho que quando você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir algumas coisas, você acaba tendo que fazer concessões. Porém, ainda assim, eu acho que a gente reconhece o traço, não é traço, né? O estilo, independente do que você foi brifado, do que foi pedido. O ponto é assim, quando eu falei lá na questão da agência, que a pessoa vai eu não estou criticando quem vai para agência, eu acho que designer tem que ir para agência. Só que designer em agência, ele tem que ser designer, não tem que ser apertador de botão, certo? Tipo, então assim, se você está fazendo uma arte, você é responsável por aquilo que vai sair. Discuta sobre aquilo. Não é porque o cara pediu que você faz, você vai tomar seu café e vai embora. Se tu for fazer isso, tu é um bosta do design. Então, tipo, não faça, né? A gente tinha eu trabalhei em agência de publicidade e tinha umas treta nesse nível. Ah, não, faz aí pra passar. Não, passar o cacete. Ou faz direito ou não faço. Pede pro estagiário, né? Mas o ponto é assim, eu queria imprimir o meu estilo de designer naquele momento, nem fudendo. O que eu queria era esconder que tinha sido eu que tinha feito aquilo. Só que eu também não queria que saísse de qualquer jeito. Porque na minha... Eu quando fosse deitar em casa, eu ia falar, porra, eu podia ter feito isso direito e não fiz. Fiquei até tantas horas da madrugada, já tive que desfazer coisa que tava boa, né? Eu acho que isso é a coisa que mais dói quando você trabalha numa agência, né, de publicidade. Você fala, puta, isso tá perfeito. Aí vai o dono da peça e fala, muda essa merda. Eu falei, caralho. Tá pra lá. Uma outra vida. Não preciso mais disso na minha vida, eu não quero mais. Mas assim, eu acho que você tem essa impressão, conforme você vai construindo, ela vai ficar pra sempre. Tipo, a impressão do seu estilo. Então não tem como você fugir. Por exemplo, você falou, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com o minimalismo e tal. Eu acho que em algum ponto
esse teu raciocínio de ele minimalista, ele vai estar presente. Por mais que ele não seja perfeito como você queria, ele vai estar lá presente, né? Não, isso eu acho, assim, em algum momento tem ali, vai ter, lógico, né? Porque a escolha toda visual do design é minha, mas assim, se eu tivesse que fazer, se o cara pegasse, me desse o livro e falasse assim, não tem nada, segue aí o que você quiser, aí seria outra coisa, né? Mas ele já tem essa parceria, esse ilustrador que acompanha ele desde todos os livros, que faz todas as ilustrações dele, né? E é ótimo, né? E é um cara, é um baita cara, né? Se fosse um ilustrador terrível, seria um problema. Mas é bom pra caramba o que o cara faz, né? Então é questão de saber mesclar, né? Tu já fez muito livro. Já aconteceu de, tipo, tu olhar e falar, cara, não dá, essas ilustrações não vão funcionar dentro do teu estilo? Ilustração? Por exemplo, você vai ter que compor o livro e tem ilustrações que já foram compradas, já foram feitas, sei lá, herdadas de alguma situação. Nunca aconteceu? Já aconteceu, assim, de fazer, e fiz, né? Que de livros, assim, biográficos da pessoa, somente há um tempo atrás. Hoje a tecnologia está melhor. Mas o livro ser biográfico e ter no meio do livro um caderno de fotos e as fotos serem quase impossíveis de serem vistas, assim, sabe? Muito, a qualidade é horrível, entendeu? Péssima, né? E aí você tentar explicar para a pessoa, e aí também é uma questão, né? Porque aí você explica para a pessoa, essa foto não vai dar qualidade, vai ficar muito ruim. Mas é a única foto onde aparece uma pessoa. Então ela tem uma importância, né? E aí, sabe, com foto já aconteceu muito, agora com ilustração não. Mas, por exemplo, com foto, vai, e aí essa foto, tudo bem, nesse caso, é um caso de ou tem essa foto ou a pessoa não aparece, é uma pessoa que não tem como ter outra foto. Aí lascou, você tem que usar uma foto ruim ou fazer uma mágica lá. Mas, e não se faz mágica em design, não faça isso. Você tem que fazer direito, não a mágica. Mas aí que tá, quando você vai por esse lado, nunca passou pela tua cabeça em demitir o cliente? Eu acho que pode ter um design da Discordia só sobre demitir o cliente. Pode, existe, olha, aí a gente vai discordar bastante, porque nesse ponto seguinte é muito diferente, assim. E eu acho que não existe certo e errado para isso. É a maneira como cada um gosta de trabalhar, para ficar feliz consigo mesmo. Por exemplo, poderia dar um exemplo aqui de um livro que eu cito na aula de design editorial, para os alunos. Tem uma aula que eu levo lá, um monte de livro que eu fiz, né, e outros tantos livros. Eu gosto de levar as coisas que eu fiz que eu sei explicar porque foi feito, né? E tem um livro que, assim, foi contra tudo que eu queria, assim, na capa, né? Esse eu não posso falar o nome mesmo, porque tem a ver com um político da cidade, um cara muito conhecido. Dá processo. Vai ser problema. E o dono mesmo do livro, né, ele super entendeu que aconteceu, muito simplesmente. Eu sei qual é o livro. Para fechar a capa do livro. Eu sei qual é. Eu sei qual é, em off eu te conto. Eu acho que é capaz de saber quem é. Uma pessoa, não posso nem falar que pessoa que é, que nível de pessoa que é, entrou na sala e começou a pedir coisas. Eu quero uma cor especial, eu quero vermelho Ferrari, só vou falar isso, na verdade. Eu quero vermelho, tem que ser o vermelho Ferrari. Confirmou. Aí, em cima do vermelho Ferrari, cor prateada, aí hot stamping, foto com verniz de reserva, era o over do over do over, entendeu? E assim, o que me contratou, que tinha uma relação aí com a pessoa que deu os palpites, ele só queria fazer a felicidade da pessoa ali, entendeu? E eu gostava muito do cara, do cliente. Era um cara muito legal. Tanto é que, por eu ter aceitado fazer esse livro com over do over do over na capa, que nada a ver comigo, entendeu? Eu entendi a situação, que ele queria, era importante, eu falei, ok, vamos fazer assim. Ele me contratou para fazer o segundo livro dele. E aí ele falou assim, Márcia, primeira coisa que eu vou te prometer nesse livro, ninguém vai te dar palpite. Você faz, entendeu? O cara gostou do trabalho. Se eu não tivesse daquela primeira vez topado, essa segunda vez não tinha existido, né? Sim. Então mas é meu jeito de ser, né? Eu te mandei ver. Desenvolver mais mentalmente, aceitar as coisas, ser mais maleável. A gente é diferente nesse ponto. Olha no WhatsApp se eu acertei a pessoa. Mas essa... Sabe, eu já contei essa história pra você. Sim, né? Sim. E ele é uma gente boa mesmo. É isso mesmo. Né? Que memória. Eu lembro.
Putz. Sei lá. Eu tenho um histórico de demissão de cliente muito grande, né? Mas é muito louco que eu tenho dificuldade com demissão de cliente. E normalmente é por uma questão de divergência da qualidade que vai sair do trabalho. Normalmente é por isso. Nunca é assim... A galera fica me chamando de turrão, né? De não... Ah, tu não deixa passar nada, ninguém pode falar nada. Não pode falar. Falar pode, não pode exigir. Uma vez que você está exigindo uma coisa que você não sabe, que você não conhece, que vai prejudicar o trabalho que eu vou fazer. Por que eu sou desse jeito? E por que eu demito o cliente? Porque no fim das contas, você estudou pra cacete pra fazer aquilo e você sabe o caminho que tem que seguir pra fazer aquilo. Enquanto a esposa, o filho, o cunhado, o tio, ele tá colocando ali porque ele acha que é legal. Ele não sabe, ele acha. Você já sabe que vai dar problema. Então você já corta o caminho, você já... E o que as pessoas não entendem? Que designer é profissão. Não é um cara que tá ali sentado na mesa brincando. Né? Não é o sobrinho que faz uma corzinha, que faz desenho. Você não tá brincando, você estudou pra cacete, você gastou uma puta grana pra se formar. Não é uma coisa fácil. Quantidade de por exemplo, essa galera que você citou aí, a pessoa que exigiu um monte de coisa, talvez nunca tenha lido um livro de design na vida. Não, nem lerá. Com certeza. Né? E aí, tipo, como é que você... a minha questão é essa, né? Como é que você nivela uma conversa onde... a gente tem isso na política hoje, né? A gente vai discutir com uma pessoa que não tem base, uma coisa que você tem base, sabe, como é que você discute com essa pessoa? É perda de tempo. É por isso que eu chego no ponto de mandar o cliente embora, porque eu falo, pô, vale a pena ter essa discussão? Quando vale a pena, eu tenho a discussão. Mas na grande maioria não vale, porque o cara, pô, sei lá, o cara é dono de padaria. Que porra que ele sabe o que a gente faz? Ele sabe que ele precisa comunicar melhor. Ele sabe que ele precisa agregar valor naquilo que ele vende. Ele já tem um produto bom, só que o visual do produto dele fica uma bosta, né? E aí ele, em vez de cobrar, sei lá, 10 reais num pão, ele é obrigado a cobrar R$1 porque o pão dele é mal embalado, é feio, né? E a gente tá aí pra agregar valor nas coisas. Sim. Só que a gente só agrega valor nas coisas quando a gente faz, né? Quando o cara dá Mas esse é um tema... Isso que você falou aí também, a gente merecia também um dia fazer um desse, agregar valor, né? Como é que você agrega valor às coisas? As pessoas têm uma dificuldade de entender que a imagem agrega valor, né? Que a qualidade da imagem que você faz agrega valor e muito, assim. Sim. Né? Se aquela famosa história que você fala, você compra um livro pela capa, né? Às vezes, né? Você não, às vezes nem tem história, você vai pela capa, você compra um livro. A maioria. Se você tomar uma... Indo lá antigamente, né? Hoje em dia a galera... Nem sei como é que seria o comportamento, né? É louco como a gente está falando de comportamento. A gente está falando de comportamento de ser humano. Como é que as pessoas agem para fazer as coisas. Como é que você decidia numa banca qual jornal você ia comprar? Cara, é o design que faz. Porque os jornais têm a mesma coisa. Tá tudo escrito igual ali. Né? As matérias são escritas diferentes. Obviamente são jornalistas diferentes. E tirando, se você não conhece nenhum jornal, você nunca leu nenhum jornal, o que te faz comprar? É o visual. Né? É o que mais se aproxima do que você quer, né? E se a gente for olhar aqui, pelo menos aqui na nossa região, não tem nenhum que preste, é tudo mais do mesmo, nada é muito diferente, é tudo muito igual. Né? E na verdade isso... É a famosa frase também, a primeira impressão é que fica, né? Sim. Que tem gente que é meio contra isso, mas não tem como, assim. A primeira impressão fica mesmo, você guarda, ela pode até ser alterada, melhorada ou piorada depois. Mas quando você olha a primeiro momento para alguma coisa, aquilo fica, a cor, a tipografia, a forma, né? O som, né? Seja lá o que tiver. Isso vai dizer alguma coisa, né? Mas é difícil algumas pessoas entenderem isso. Eu acho assim... Mas se for autoral. Se for autoral, então... Eu acho assim... estilo autoral, mais ainda. Vale a pena ser um designer autoral, na tua opinião? Vamos bater o martelo ou deixa a galera pensar? O que você acha? Se eu falar que não vale a pena, eu vou estar falando mal de mim mesmo, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale, vou estar falando mal do Morandini, vou estar falando mal do Bico Facas, do Guto Lacai, desses caras todos. Eu acho que vale sim. É fácil? Não, né? E aí também você precisa saber muito bem quem você é. Você precisa saber se conhecer muito bem, né? Eu fiquei muito surpresa com o resultado que eu tive nos exercícios desse semestre agora, que o que eu pedi para os alunos se defenderem autoralmente, assim, foi muito bacana, assim. Fiquei bem surpresa. E eu acho que isso ajuda você se conhecer e saber quem você é autoralmente, não significa que você vai imprimir isso em tudo que você faz a partir deste momento. Mas é um exercício de criação
visual muito grande. Eu acho que vale a pena ser autoral. Se é para bater o martelo, eu bato que vale a pena. E eu mais do que isso. Na minha opinião, todo designer, para se formar designer, deve ser autoral. Deve saber qual é o seu estilo. Não ser não. Deve saber qual é o seu estilo autoral. Você não é, na minha opinião, eu não chamaria para nenhum evento meu, já fiz vários, um designer que não tivesse seu estilo autoral. Aliás, vou comentar rapidinho, teve acho que eu já falei com você algumas vezes, uma vez por um evento meu que eu estava atrás de designers, mulheres autorais. Recebi vários currículos, mandava um currículo, tinha gente que não mandava portfólio, eu falei, eu quero currículo e portfólio. Aí vi um currículo de uma baita formação, assim, formada na melhor, the best, fora, tudo assim. E eu falei, eu gostaria de ver seu trabalho autoral. Ah, não tô entendendo o que você quer com isso, eu não sei o que é design autoral. Pô, como é que um cara se forma designer e não sabe o que é design autoral? Volta! Eu falava, volta, minha filha, pra cadeira. Então, tipo, isso é complicado, né? Mas eu acho que aí não é o momento de... Eu sei que você não fez, obviamente, mas não é o momento de segregar, é o momento de acolher, tipo, a gente tem que falar. Não. Falar, cara, faça, tipo, cria seu portfólio de coisas autorais. Faz releitura das coisas, né? Se você não sabe, mas como que eu vou fazer? Não consigo ter uma ideia criativa inicial. Beleza. Pega a caixa de sabão em pó que você acha mais medonha. A mais medonha. Cria você mesmo o teu briefing e refaz. Tipo, precisa propor pros caras? Não precisa. Mas se você quiser também vale. Propor, eu fiz isso aqui, vê se te interessa. É difícil demais. Porque tem um processo burocrático por trás muito grande. Mas como estudo, eu acho excelente, eu acho que vale muito a pena, você vai crescer muito com isso, né? E isso sim, você pode colocar no teu portfólio autoral. Eu fiz uma releitura do Homo porque eu achava uma bosta a caixa do Homo. Mas isso valeu? Foi mesmo? Não foi, mas é um estudo que eu quis fazer. Isso vale como portfólio, porque mostra que você é capaz de pensar como você pensa. Que é isso, né? Eu acho que a gente já pode fechar, né, pelo tempo que a gente está batendo papo aqui. E eu acho que antes de qualquer coisa, a gente sempre vai... Toda vez que a gente fala de design, a gente vai cair na questão do conceito. Quando você sabe conceituar, você sabe fazer o trabalho. E como é que você mostra que você sabe conceituar? Quando você faz as coisas... Quando você cria o conceito, você cria o conceito das coisas que ninguém te pediu. Sim. Né? Eu, quando era ainda dono de estúdio, chegava currículo para mim, né? Eu respondia dizendo que estúdio de design não recebe currículo, porque não adianta. A tua formação, você pode ser tipo semi-analfabeto, se tu for um designer, me interessa. Óbvio que falar isso não contribui para que a classe se elitize e tal, mas a real é essa. Eu quero uma pessoa que saiba fazer, não uma pessoa que tem um texto, um papel dizendo que ela sabe fazer, né? E é isso. E a gente só sabe se você sabe pensar vendo o que você faz. Não tem jeito, né? E é muito louco, é uma situação que eu não gostava. Não sei como era contigo no teu estúdio. Não sei se chegava muito portfólio, se as pessoas iam... A minha mão não era comigo. É uma situação muito ruim você ter que analisar o trabalho de alguém. Porque ninguém é 100% ruim, né? Mas às vezes não cabe no que você quer fazer. E você realmente fala, caraca, bicho... eu acho que mais um tema. Tipo, portfólio. Seria um tema, isso é legal. seria um tema da hora, né? Só esse programa aí já tem uns quatro temas que a gente pode trabalhar. É verdade, a gente vai... Você anota as coisas que a gente tem. Mas tá gravado, a gente olha, depois a gente assiste, também dá view, né? Mas eu acho que a gente chega no fim de uma maneira legal, hein? O que você acha? Sim, eu acho sim. Eu acho que chega assim, e pra quem tá ouvindo aí, acho que se você não tá entendendo muito o que é esse design autoral, vai olhar esses caras que a gente falou, vai conhecer o trabalho do Morandini, né, que a gente mostrou algumas coisas dele aqui. A gente deve fazer outros com outros caras, como eu falei, ele faz Grato, Farcas, Rafik Farrah, Guto Lacais. Guto Lacais tem um trabalho muito legal, né, e eu acho que é o Milton Glaser, né, que faleceu agora, né, enfim. Tô querendo lembrar aquele brasileiro que fez os trabalhos da Tropicália, que faleceu faz pouco tempo também. Esqueci o Tinha nome muito dele. cara de movimento tropicalista o trabalho dele, me fugiu agora. Mas a gente põe na descrição. Fica para outro momento falar dele. Então, eu acho que assim, procurem, e aos estudantes, assim, busquem seu estilo, tem que descobrir quem você é. Isso só ajuda você a crescer. Então, acho que é isso, né, Márcia? Vamos... Isso aí. E Sejam autorais. A gente vai fazer outro? O que você acha? Ou vamos acabar nesse? Como é que é? O design da Discord acaba agora ou a gente vai fazer mais? O que você acha?
Não quer acabar nada, vamos fazer mais, gente. Não? Será que a galera quer ver? Assistam. Quer? Lógico que quer. Se pendurem no badalo. Camiseta do design da Discord, vamos sair com ela por aí. Quando quiser sair. Sigam, por favor, se pendurem no badalo. A gente precisa que tenha gente para poder, inclusive, ter um nome. O canal não tem nome suficiente, não tem gente suficiente pra gente conseguir ter um nome na descrição. Não, agora a gente vai. Então vamos lá. Vamos divulgar pra caramba. Ajudem aí, gente. É o sininho, sigam a gente. Vamos nessa? Até a próxima. Valeu, gente. Falou.